Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos até 15 para as 2 da tarde, recebendo hoje aqui o advogado e empresário João Gabriel. Tá entrando no estúdio. Já pode entrar direto aqui, João Gabriel. Aqui já estamos de forma descontraída aqui. Pode entrar aqui, tá aí. Já sai falando. E aí, sempre da estica aqui, nosso João Gabriel. E também o nosso colega Thiago Suman, que é narrador e bom narrador e jornalista acima de tudo. E também professor, historiador, de tudo um pouco, bate, escanteio e cabeceio. Aliás, hoje em dia, né, João Gabriel, não dá para fazer uma função só. Por cima bastante do microfone, que esse microfone às vezes é traiçoeiro. Né? Às vezes capta bem, às vezes não capta bem, depende do tom de voz, o cara tá meio cansado já... Mas hoje em dia não tem mais essa de fazer uma função só, né? Boa tarde, Rec. Boa tarde. Obrigado pelo convite, sempre é bom estar contigo, há quantos tempos já, né? Sempre é uma pessoa aí importante aí da imprensa, aí, não só pela torcida, mas também no meio do pessoal do profissional de futebol, também tem muito respeito por todos. E o problema daqui da voz é comparar com a tua, né? É difícil, né? E aí, eu fico medindo os outros. É complicado, pode ser que eu fico longe, ó. Até porque ele fala baixinho, né, João? Faz programa lá da porta, lá da... Dá pra fazer. Dá pra fazer então, o microfone tá mal acostumado, né? A gente chega aqui tem que tentar igualar, que é difícil. Bom, mas olha aqui, ó, estamos vivendo aí momentos muito interessantes, né, no nosso futebol. Ontem tivemos uma noite completamente diferente, né? O Boca Juniors estava sobrando da Taça Libertadores da América. O Vasco da Gama tinha uma última chamada e tomou mais 4. Já tinha tomado 4 na Argentina do Racing, agora tomou mais 4 do Cruzeiro. Já tinha tomado 4 do The Strongest também, né? Então, em 3 jogos, tomou 12 o Vasco da Gama. O Cruzeiro, que o Mano chegou a estar ameaçado, estava com 0 ponto no Campeonato Brasileiro, conseguiu um pontinho com o Internacional e fez 11 gols em 2 jogos. Anteontem o Grêmio fez 5-0 no Cerro Porteño, que era a ameaça à liderança do Grêmio no grupo. E na Liga dos Campeões poderia ser o cruzamento ao contrário. Bastava a arbitragem não errar. A Roma estaria fazendo outro crime, né? Estaria eliminando o Liverpool como eliminou o Barcelona, e o Bayern poderia ter eliminado o grande Real Madrid com confissão e tudo, né? Marcelo disse que foi pênalti o lateral esquerdo. E aí? Vê que erros também acontecem lá na Europa, né? Nos principais campeonatos. Isso eu acho que confirma mais ainda a necessidade do árbitro de vídeo, né? Pois é, mas e por que não tem árbitro de vídeo? Alguém pode me informar? Não, eles optaram por não colocar o árbitro de vídeo por ser ainda um processo experimental. Não era falta de dinheiro lá, eles entendem que a Champions é grande demais para fazer um teste. Nós mandamos. Pois é. Mas por bola jogada, o Bayern deveria estar na final. Vamos começar pelo jogo do Bayern do Real. Jogou muito mais, né? A bola teimou em não entrar, e quando teve as situações, a consequência... O que é melhor pro Grêmio, Thiago? O melhor pro Grêmio? A torcida internacional ao meu ver, é não ir pro Mundial de Clubes. Só uma correção naquilo ali, Rec. A Roma estaria fazendo crime? Não. Na verdade, se terminar 5-2, teríamos a sequência do jogo. Porque o primeiro jogo foi 5-2 pro Não, eu Liverpool. sei, mas ela ia se habilitar. Ela ia se habilitar. E ela morreu quando ela não teve a chance de ter um... Mas é que não era automático, não era que nem foi contra o Barcelona, que ganhou 3-0, passou de fase. Não, mas um gol marcado fora. Ia dar uma respirada. Mas vou dizer uma coisa, mas a zaga da Roma é uma mãe brasileira também, pelo amor de Deus, um jogo dessa... Nem o Alisson consegue resolver aquela aí zaga. Tá, sabe que tem se falado dos gols do Alisson, mas eu vi... O primeiro jogo, por exemplo, o Salah, pombo sem asa na gaveta, não tem culpa. Depois ele toma um gol defensável. O resto tudo é cara a cara com o goleiro, não tem culpa. Aqui quem é do goleiro, ofício. Goleiro de seleção, inclusive, de base. Dos gols do Alisson, acho que na televisão a gente sempre pega os gols, né? Sempre fala, tudo é defensável. E atrás da goleira também. Atrás da goleira também, né? Depois... Corneteava os goleiros aí. Não, mas vamos combinar o seguinte, mas tudo passa, a zaga de manteiga, tudo passa com a cara com o atacante, é difícil. Se tomar 7 em 2 jogos, sempre vão dizer que é o goleiro, né? Mas foram vários gols na pequena área ali, que no primeiro jogo, principalmente, que não teve chance pro Alisson. Muita gente me perguntando, Quem é o melhor goleiro do Brasil, jogador? Desculpe. Não, vamos lá. Eu acho que é o Alisson. Ainda é o que tem as características de goleiro, todo o porte hoje em dia. Aprendeu a jogar com o pé. Perdeu a jogar com o pé. Tem esse recurso ainda. Eu acho que ele é esse goleiro para umas 3, 4 Copas no mundo. E o Groi iria para a Copa?
Tem capacidade, né? Tá credenciado para ele. Eu não sei pela cabeça do Tite, que talvez já tenha trabalhado mais tempo com o Cássio, isso pode pesar um pouco mais, né? Na escolha entre ele e o Cássio, que eu acho que essa que é a dúvida. Você elimina o Vanderlei já de cara? Acho que sim, o Vanderlei não teve nenhuma. Mas não teve nenhuma convocação. O eixo do né? São Paulo, jogador do Santos, porque por momento e por histórico, o que credencia o cara para a seleção? Momento, acima de tudo, e o histórico de carreira. Se a gente pegar os dois, o do Groi é infinitamente maior, sem contar títulos ao Vanderlei, né? Agora, muita gente perguntando se o que o Navas jogou nesse último jogo e os gols que tomou o Alisson tiram o Alisson da corrida pelo gol do Real Madrid, que seria um candidato a assumir na próxima temporada. Mas eu vejo que não. É um jogo do Navas e o Navas quase entregou, né? Pois é. O Navas quase entregou. Ele fez uma que outra defesa, mas... Não, mas ele entregou um gol, acho que foi não sei se foi contra o Bayern ou foi na outra eliminatória ainda. Eu acho que foi antes ainda. Foi antes ainda. Quase que entregou ali a classificação, né? Não é goleiro pro tamanho. Não. Já é goleiro pro tamanho do Real Madrid. Falar em entregar, quem entregou foi o goleiro do Bayern, né? Pelo amor de Deus, aquele lance ali no início da segunda etapa, aquilo ali é falta de atenção, né, João? Pois é, ele ficou na dúvida, né? Ele achou que o Benzema ia conseguir chegar na bola, ele foi para dividir, aí depois ficou na dúvida, não foi pegar com a mão. Mas a bola recuada do meu zagueiro também bota o cara numa condição ruim, né? Esse é o problema de goleiro reserva, né? Ele é reserva, né? Que é o Neuer que acabou não jogando. Se fosse o Neuer, saía com o pé bem, né? Pois é, estaria tranquilo, estaria com mais confiança. Mas o goleiro realmente é uma posição muito complicada e tem que ter dois goleiros sempre bons, né? Na equipe e com condição de jogar, porque acontece o que aconteceu com o Bayern, né? E aí entregou o campeonato aí de barbada. João Gabriel e Suma, o que há com o Internacional, o que houve com o Internacional? Vocês acham que agora está no caminho certo? Ele definiu o Gabriel Dias também para jogar contra o Flamengo no Rio, não sei se ele tinha alguma alternativa melhor, eu cheguei a conjecturar ainda no jogo contra o Cruzeiro, pela melhora, teve o Internacional com a entrada do Luca, que se fosse para mudança de estratégia, que se recuasse o Patrick, se liberasse o D'Alessandro, que também faz um cerca Lourenço legal, e se tentasse um por cada lado e o Damião de centroavante. Mas eu não sei se o Odair teria essa coragem agora e se deveria ter essa coragem, porque o problema do tamanho da coragem é o tamanho do respaldo, né? Olha o Mano Menezes, tá com 0 ponto, veio a Porto Alegre com o time reserva e ok, né? Mas aí pelo respaldo que ganhou com os 7 gols na Libertadores também, né? Mas... Porque já estava balançando. Mas também ficar com 0 no Campeonato Brasileiro é uma pressão, aquilo ali é um inferno, né? Perdendo o Mineiro, né? E perdeu o Mineiro. Perdendo o Mineiro. Não. Ganhou? Ganhou. O foi campeão mineiro. O Mano ganhou o Mineiro. É verdade. Ele tava perdido praticamente. Aí achou um gol. Dá sobrevida. Não, mas acho que na situação do Inter, principalmente, é isso que tu colocasse, né? O problema não é a falta de coragem, talvez seja o momento, né? Depois entra lá com um time um pouco mais aberto contra o Flamengo e perde, aí fica mais... vai mais pra conta ainda, né? Porque como é que vai quando o Maracanã lotado, vai com um time mais agressivo do que o precavido, né? Por falar em agressivo, o torcedor está muito agressivo, né? Quando a gente quer ponderar que o Odair não tem nada a ver com aquele 5-0, os caras dizem assim, tem a ver sim, que quando o Roger ganhou de interino, somou em favor do Roger. Mas então, quando perde de interino, tem que pesar as costas do Odair. Não, até assume que estava nesse Grenal, mas é difícil mesmo, né? Enquanto eu jogava, eu não percebia o quanto é importante o externo, né? O ambiente político, o ambiente da direção do clube, quanto influencia no campo, né? Não dá para dividir as coisas, não dá para separar. Aquela situação naquele Grenal foi quinta-feira, foi demitido o treinador porque o presidente viu na televisão a final e achou que podia ter ganho a Libertadores. Resumindo, foi isso, né? Ele viu o jogo do River Plate contra os mexicanos, deve ter dado alguma encrenca ali, algum comentário errado, e aí demitiu o cara quinta-feira antes do Grenal. E aí botou o Odair que assumiu, foi lá, botou a cara, né? Mas aquele Grenal não dá para ir para conta do Odair. E sabe que o Odair logo em seguida reagiu, ganhou do Fluminense, montando uma boa estratégia de jogo, ganhou de 1-0 gol do Valdívia. E até dizer mais, eu acho que o Odair, nessa época aqui, poucos treinadores fariam o que ele fez nesses 3 últimos Grenais, né? De conseguir reverter aquela situação e fazer um último Grenal quase classificando, né? É verdade. Porque o ambiente... Pela distância que os dois clubes vivem. Exatamente, pelo ambiente todo e conseguir
reerguer em 2, 3 dias ali um grupo, isso não é para qualquer um. E no primeiro Grenal, o Inter teve 3 chances de gol. No primeiro não, no primeiro da decisão. Foram 3 Grenais, então o primeiro era importante para o Grêmio. Fase de grupos. O Inter tomou 3-0. Tivesse feito ou o gol do Patrick, ou o gol que o Dourado perdeu na arrancada, ou o gol que o Dourado perdeu no final do jogo, o Inter aqui ia para a final. Eu sei que isso aí não joga. Claro. O Grêmio também, se precisasse, colocava o Arthur desde o começo. Né? Mas aí, no terceiro Grenal, se termina 3-1, o Grêmio ia entrar mais forte e não ia tomar 2-0. Mas, eu estou dizendo que na matemática crua, se é 3-1 o primeiro e 2-0 o segundo, classificaria o Inter. Mas o C não joga e o Grêmio a tendência é que passasse igual. Só para deixar bem claro aí. Esse lance do Dourado no segundo Grenal, o primeiro das quartas de final, na verdade, o Dourado não perdeu o gol. O Marcelo fez uma defesa incrível. Exato. Perdeu o que é característica dele já. O Grêmio está com essa característica. É difícil de chegar ao gol do Marcelo. E quando chega, ainda tem o Marcelo pela frente, né? Por isso que está quantos jogos sem tomar gol Desde bateu o próprio recorde. É que o último Grenal, que o 803 minutos. O Jeromel que não jogou? O último Grenal. Sim, ele estava na seleção. Já deu um desfalque ali um pouquinho que acabou pesando bastante. 800 e quantos? 803, 805, 23? Né? Eu vou buscar o número correto. Mas ele bateu a própria... O recorde ainda é do Mazzaropi, recorde mundial. É que o Marcelo bateu o número recorde, pessoal dele. O próprio recorde. É o melhor recorde dele da carreira dele. Período sem levar gols. E até estão sacaneando que faz a mesma quantidade de minutos que o Damião não faz gol e ele não sofre. Mas o Damião estava lesionado. 820 e poucos minutos. O Damião é o responsável do Inter não estar na Série B mais uma vez. O Damião chegou e mudou o cenário internacional fazendo gol. Não dá para culpar o Damião. Agora, veio lesionado e já entrou bem contra o Palmeiras. Entrou bem. Né? Entrou bem. Mudou o jogo, né? Mudou o jogo completamente. Um pouco mais de tempo, um pouco mais de confiança na questão física, talvez tivesse até guardado. E guardou, né? E o juiz anulou equivocadamente. Bom, agora, quando fala do Gabriel Dias, me chama a atenção o seguinte. A escalação do Gabriel Dias sinaliza para mim a insegurança do Odair ainda, em definir o Internacional. Em buscar um Internacional mais arrojado, mais oxigenado, que nem tu disseste. Eu não sei se ele tem que ter esta coragem agora. Talvez fosse hora, porque nos momentos mais... complexos é que tem que sair com ele da cartola. Mas é tão inseguro o esquema tático do Internacional, a aplicação técnica, que é melhor segurar a casinha, ir para o Rio de Janeiro, jogar fechadinho com o Flamengo, tocar uma bola que outra. Me chama a atenção que o Odair tem mexido durante o jogo não as mesmas peças, e isso mostra uma tentativa de recostura dentro do jogo. Ele não criou o pragmatismo aquele dos 3 jogadores que entram seguidamente, ocupando a vaga dos 3 mesmo. Ele muda de acordo com as características do jogo. Ao mesmo passo que quando começa sempre com os jogadores pragmáticos, né? Que a gente já sabe quem vai ocupar o lugar do Edenilson se estiver lesionado. Então, quer dizer, o Odair começa sempre o jogo com o pé atrás. Depois, durante o jogo, vai tentar tirar coelho da cartola. É o que me parece. Fora isso, um protesto aqui, Raquel. Que o Manuel aqui, ele bate, tu tá louco. Não tem um jogo que esse cara não joga contra a dupla Grenal, que não sai ninguém lesionado de ficar fora, que, cara, em algum momento alguém contrator. Nossa Senhora, e a arbitragem complacente. A arbitragem do jogo foi complacente com ele. Por aí... Da época do Tonhão, que é do Tonhão, aqui, ó. Odivan também. Bateu o jogo todo e o goleiro Rafael fez ser o jogo todo. E a arbitragem foi complacente com os 2 episódios do jogo. O goleiro foi irritante. O goleiro foi irritante. E o juiz apita muito de longe, preguiçoso. Nossa Senhora. O juiz é uma lentidão, assim. Tu acha que ele ia atravessar para dar um pito no goleiro? Mas nem a pau. Mas de evitar a fadiga. Pois mas num cenário em que a arbitragem está tão em voga, o cara não pode se permitir riscos com coisas tão perceptíveis, né? Esse árbitro foi um que teve maior decadência, um árbitro carioca, né? Que apitou aí. É o Marcelo Aparecido, né? Não, esse é paulista. O Marcelo Aparecido é paulista. Wagner, não é uma... me fugiu. Wagner Hill e... Não. Vamos buscar aqui esse jogo, falando da arbitragem, aquele lance do Potker, se ele se atira, ficaria um pênalti mais contestável ainda, né? Ele tentou cabecear ainda, mas o Marcelo Hermes realmente segura ele, ou pelo menos põe o braço e tentar impedir, né? Acho que se ele se atira mesmo, se cava o pênalti, ficaria algo mais forte. Você estava falando do aspecto político. Até quanto vocês sabiam o que acontecia nos bastidores?
Como eu falei, é que quando jogava, pouco sabia. A gente só se preocupava ali com o treino, com o vestiário. Não tinha tanto rede social? Não tinha nada de rede social, né? Nem celular, pouco tinha. Só tinha as malas, tipo REC, assim? Tinha, que a gente pegava entrevista, não precisava agendar, não precisava, era só na saída, né? Na porta saída do treino. Já deixava todos pratos limpos ali. O árbitro só... Era bem mais romântico, né? Hoje eu não vou falar, tudo bem. Mas sabia que não era má vontade, porque o cara estava atrasado por algum compromisso, algo do gênero. O árbitro era o Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA do Rio de Janeiro. Wagner do Nascimento Magalhães. Mas eu acho que a questão, voltando ao tempo... Eu acho que hoje está muito pesado. Eu acho que a parte política, eu acho que sim, até realmente pelas redes sociais, que dá mais margens, né, para as pessoas reclamarem, grupos políticos também se formarem. Porque antigamente era aquilo que o pessoal ali no pátio conversava, o pessoal que acompanhava treino sabia o que estava acontecendo. Hoje em dia não pode acompanhar treino, torcida, sócio, não acompanha. E acaba influenciando, sim. Que eu acho que a parte política influencia. Como eu falei, os jogadores não notam enquanto estão jogando, mas o ambiente todo... O Internacional, por exemplo, depois com 100 mil sócios, não caiu porque tinha um time ruim, não era só isso, né? Não. Um time ruim não cai, um time grande não cai. Era por... A gente está vendo agora o porquê que aconteceu lá, né? Que chegou ao maior fracasso da história, que foi por problemas realmente de administração, né? Nós ficamos devendo o pior é que se confirmou que é o maior fracasso da história, não só por ter caído para a segunda divisão. Né? Subir em segundo. Não, subir em segundo e a dificuldade de qualquer coisa no Internacional está difícil. Tudo está bem complicado. Nós ficamos devendo o número de minutos do Marcelo Groi sem levar gols. 833. Aí, daqui a pouco tem que fazer uma auditoria para ver se está naquele padrão da FIFA, considera acréscimo, não considera? Não. Tá considerando, porque na FIFA não considera acréscimo. Não considera. E a contagem do Marcelo já descredenciou o acréscimo. Essa aí é... E agora eles pegam o Santos, o Grenal... Sequência é Santos, Goiás pela Copa do Brasil, Grenal e o Monagas. Santos 1-0, gol do Sacha, depois 3 jogos Goiás... em casa, mas chance de ficar um pouquinho mais, sem tomar Goiás gol. 0-0, 1-0, gol do Sacha, depois 2-0 pro Inter no Grenal. Mas já tá... Já quer... Que otimismo, né? Já quer... Aliás, nessa linha... critiquei o Sacha, hein? Nessa linha, Rec, de... O Sacha não sei nem se tem condições. Ele não tem jogado. Ele não tem jogado. Mas tem um guri, um atacante bom demais lá. Como é que é? Um guri, 17 anos que joga lá. Rodrigo com Y. Rodrigo com Y. Bom jogador. Tá lesionado também. Mas aí como é que é? Aí tudo acontece também pros caras. Aí é difícil, cara. O Santos põe pra jogar a gurizada, né? De repente vem um outro lá, mais novo ainda, surge. Sabe, não tem medo de lançar guri, né? Isso é uma crítica ao Inter? Não, é só uma constatação do Santos, né? Que o Santos faz algo já da cultura do clube mas mesmo. Mas o Inter ultimamente tá difícil. Mas eu faço essa crítica ao Inter. O Inter tá difícil de botar os guris, hein? Mas... Patrick, coisa boa, tão pro. Patrick, não... Ronald? Não. Richard. Eu sempre troco. Tem o Patrick no Grêmio e o Richard no Inter. Que são nomes estrangeiros aí. O Richard foi um dos destaques do Internacional e jogou bem sempre, inclusive quando jogou com os grandes lá contra o Novo Hamburgo. O problema é que não tem paciência para nada agora no Inter, no momento que está, né? Mas muito menos com o Camilo. Aí é que tá. O Rolando sobrou no banco outro dia. Se fizer essa comparação aí, tá aí. E vou ver a questão da base mesmo. O Camilo no jogo contra o Palmeiras, olha, ele não produziu menos ou mais do que um menino desse poderia produzir. E quando o Guto se apertou na segunda divisão, meteu 3 meninos que resolveram o problema deles. E alguns nem ficaram. Aquele atacante Diego, Internacional e Figueirense. O Juan Alano também nesse jogo. Surgiu. E teve... Aliás, o Internacional usou muito mais meninos na Série B. Muito mais. Porque aí não tem tanto medo, né? Mas como que não tem medo? Pois é. Mas em compensação também, o Odair botou o Marcinho agora até em Grenal, né? Botou. O Marcinho... também nunca mais ouvi falar já. Pois é, mas... É que os garotos no Inter... rendimento, né? Os garotos no Inter são arquivados muito fácil. Aí é que tá. Não se tem a paciência que nem tu falasse no Santos. O Rodrigo ele surge, faz um bom jogo de estreia, depois ele passa umas 5, 6 rodadas sem fazer nada. Mas ele seguiu o titular do time. Agora o Internacional, o Guri, botou ele aos 22 do segundo tempo. Ele não fez um gol, já não joga mais 3, 4 rodadas.
É tudo para ontem. É para ontem. Agora com o Camilo não, o Camilo entra todo jogo. O Everton era o quarto reserva do Grêmio. E aí, eu tenho boa memória. O Renato tentou nos passar um cachorro numa entrevista, dizendo que o Everton era centroavante. Eu pulei. Não, centroavante. Mas o jogador lateralizado, quarta para dentro, como é que vai ser centroavante? Ele lembra que ele dizia que era ele o reserva do Lucas do Barrios. Mas ele utiliza o Tony Anderson na frente? Ele usa o Tony Anderson na frente, é o reserva do Jael? É o falso 9. É que ele tinha 3 da beirada, e aí... Mas se tu percebeu, olha só, Maurício, quando ele colocou o Tony Anderson no último jogo, o Cícero apareceu como centroavante e o Tony Anderson como centroavante fazendo ali um vai e vem. Fazendo um revezamento. O Renato fala e brinca, né? Que os estudiosos e tal, mas o Renato tem estudado demais para fazer esse tipo de coisa. Não vem contar para mim. Olha aqui, mas tem o Alexandre do lado dele que é também estuda. Tem o Rogerinho que comandava os treinos de abertura dos trabalhos do Roger. Mas e aí nessa linha, mérito do Renato em saber ouvir essas pessoas também. Claro. Porque isso não é qualquer um. O processo. Se ele fosse um Zé Mané, ele não conduziria tão bem o processo. Eu costumo brincar com o Renato, se fosse padeiro ia dar certo, porque a forma como ele era. Tudo que padeiro mesmo. Tem uma liderança. A origem dele é padeiro. Ele for vendedor de móveis, tem vendedor vídeo de carro, dele, o que ele for fazer. Um dia ele se irritou nas categorias de base com o Ivo Wortmann e com o Enio Andrade, era da divisão principal, jogou a camisa no chão e disse que ia embora de volta para a padaria em Bento Gonçalves. E eu fiz ele contar essa história numa entrevista, inclusive, no final do ano. Ele não contou bem assim, né? Ele deu uma tergiversada e tal. Sim. Mas foi isso aí. E o Enio Andrade que chegou nele e disse, olha, calma, tu é um guri, não te irrita. Com a bola que tu tem, tu não precisa voltar para Bento, que tu vai fazer tua vida igual aqui e tal. O velho Enio era um paizão, né? Sim. Mas o Renato, independente da questão de estudar ou não, ele tem uma liderança que é nata dele. Isso é agora, quando eu trabalhava na tua emissora, eu virei vinheta uma vez porque eu falei sobre o Everton. O Everton ainda era o 8º reserva e eu disse, se o Everton tiver sequência, ele será mais importante para o Grêmio na constância do que o Pedro Rocha. Claro que o Pedro Rocha se notabiliza por ter feito gols em final. Mas o Everton é um jogador com um repertório maior do que o Pedro Rocha. Mas aqui, ó... mais jogador. O Everton fez gol contra o Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil. Também. O Everton fez o gol que evitou um vexame histórico contra o Pachuca. É verdade. Porque aí o Grêmio ia voltar a história do Mazembaço. Né? Outro dia veio o Nestor Rain aqui, a gente vai agradecer o resto da vida dele ter evitado, porque estava pintando que o Pachuca ia ganhar do Grêmio. Aí, o Everton que fez, o Everton fez o gol e a entrada do Jael também deu uma aquietada nos mexicanos, que jogou aquele Honda aquele dia. 114 anos. Joga demais. Joga muito. Algumas participações no nosso Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck, o Denis Klein, a Lidiane Moraes e o Éder Melo estão mandando mensagem aqui. O Éder diz o seguinte, ó: se o Grêmio for eliminado nas oitavas da Libertadores, seguirá sendo o melhor futebol do Brasil? A pergunta dele. E naquela linha da provocação do Thiago Suman... Mas aí é um jogo de futebol, nós temos que ver como vai ser eliminado. Aí tem na provocação aquela do Thiago Suman, de que o Santos ganha 1-0, gol do Sacha. O Alexandre... Já vem a resposta. Não, o Alexandre Guilhão já disse o seguinte, ó: a FIFA não reconhece os acréscimos. É isso aí. Então, se levar o gol nos acréscimos, não tem problema. Tá bom, tá certo. Mas é umas bobagens da FIFA. A FIFA tem umas coisas, né? Tem cada coisa, eu não considero... Jogou, exato. Né? Se ele tomar gol no acréscimo ou não tomar, não tá contando. Mas o acréscimo não faz parte do jogo. Exato. É que nem uma coisa que me incomoda é ver analista que diz assim, não... Meu time jogou, o técnico, né? Meu time jogou muito mais, tomamos um gol e na bola parada. Sim, mas a bola parada faz parte do jogo. O Otacílio, quando era comentarista lá junto conosco, ele dizia, o Otacílio Gonçalves, foi teu treinador em 98. 98, substituiu o Cassiá. Foi bem curto, um período bem curto, né? Me lembro que ele... Me lembro falando com o Chapinha lá em Curitiba, dizendo onde é que eu fui me enfiar. Ele falou, eu estava tomando meu uísque e me convidaram para vir aqui. Então eu vim aqui, agora vão me ajudar, né? Agora vocês me ajudem aí para, pelo menos, era final, acho que eram os 4 jogos só. Finais, né? Isso. Aí o Otacílio dizia, engraçado que bola parada na área do adversário vale a nosso favor, né? Na nossa é falha sempre. É isso aí, é bem isso aí. Incomoda. Nós estávamos comentando fora do ar, que o levantamento que o Amir Somoge fez com relação ainda às finanças dos clubes e destacando que o Inter em 2017, e surpreendeu alguns nas redes sociais, a gente até comentava que talvez nem tanto, o Inter foi o 8º clube brasileiro com maior investimento no futebol. Eu achei que o Inter estava mais acima nesse ranking, hein? Em 2017. Em 2017. Com o balanço de 17, ele fez esse levantamento. Palmeiras foi o clube que mais gastou, não surpreende a ninguém.
368 milhões, então imagine. O Palmeiras gastou 30 milhões por mês. 368 e 31 quase por mês. O São Paulo chegou perto disso, 354 milhões, para ter aquele resultado. Mas aí tem o imposto em cima, tem os funcionários. É o gasto total, é gasto de logística, funcionário, tudo. Tudo que serve para o futebol. Folha, porque senão a gente fica falando 31, os caras vão achar que é folha. Não, gasto do clube. É gasto em futebol. O que se gastou no departamento de futebol? Deve ser metade a folha, 15. Mas é a base também, será? Isso não é difícil, esses números. É que a base... Não, mas acho que futebol... Vê se tem outro quesito aqui que diga a base. É difícil. Não, é que esse aqui fala em departamento de futebol. Eu vou buscar outros quesitos. O terceiro no ranking é o Flamengo com 351 milhões. Também, esses 3 clubes gastaram mais no futebol do que os orçamentos totais da dupla. Então, para se ter uma ideia do tamanho desses investimentos. O Corinthians ficou em quarto com 278 milhões. O Corinthians gastou relativamente pouco. Até se comparar com o ano anterior, 2016, o Corinthians gastou 300 milhões. Baixou para 278, conseguiu uma redução interessante. O quinto é o Grêmio com 250 milhões. E olha o quanto o Grêmio gastou mais no futebol, também por conta do 20 título... milhões, 20 milhões por mês. Mas o Grêmio, comparado com o próprio Grêmio, em 2016, que ganhou a Copa do Brasil, gastou 190 milhões. E 15 dinheiro? No ano seguinte, gasta 250. 15 gastou 174 o Grêmio. O Grêmio tá crescendo nesse Não, mas é que interessante, Maurício. Olha como as coisas são visíveis aí nessa tua planilha. O Grêmio consegue aquela enxugada de folha, bota tudo lá no chão, começa de baixo e assim vai caminhando degrau a degrau de acordo com os títulos que vai vencendo. Então, cada temporada, quanto mais o Grêmio incorporou, mais subiu a folha, mas de acordo com o crescimento do clube. Não é aquele gasto palmeirense, de que vem a Crefisa da vida, bota um dinheiro e aí tem 30 milhões que o REC diz que se gasta por mês, mas quais os resultados do Palmeiras? O Grêmio vai crescendo a folha, vai crescendo o investimento de acordo com a estrutura que está sendo posta na mesa. João Gabriel, quando vocês conversavam lá atrás, você e o Odair, você já previa que ele ia ser treinador de futebol? Era um dos sonhos dele? Eu conheço o Odair desde os 15 anos, né? Ele chegou aqui na base, lá de Salete, lá a gente participou da categoria de base, seleção também junto. Tinha um outro zagueiro que era de Salete. Acho que era Fabiano, talvez. Não me lembro bem se... mas eu sei que a gente fez um amistoso lá em Salete, até lá na terra dele. E ele até comentava, me lembro que eu até falei com ele esses dias, relembrando, quando ele chegou, ele disse, pô, só no Gigantinho tem mais orelhão do que na minha cidade toda. Na época era orelhão, né? Era legal. Depende de quem vem. Depende de colono de fora. E precisa eu sou de Lagoa Vermelha, eu posso cornetear. Então, e aí a gente foi seleção de base tudo, aí depois ele já foi profissional, já foi pro Fluminense, e já no profissional não chegou a jogar aqui no... Vocês ganharam aquela Copa de 98, 98, tá? Clayton, São Paulo. Você, o Lúcio, Lúcio. o Fábio Pinto, o Manuel, o Gustavo também tinha. O Manuel foi pra Holanda, voltou? O Manuel foi direto, nem veio com a gente de São Paulo. Depois o Inter recontratou ele, uns 2 anos depois, com o Paulo Autuori, ele veio para cá. Mas aí estava falando do Odair, né, a questão, quando ele veio, depois que ele sofreu um acidente lá no Brasil de Pelotas, do ônibus, aí começou a trabalhar aqui no Beira-Rio como olheiro, né, como captador. Aí até falava para ele, segue aí, vai estudando, continua, vai ser treinador de time grande. Isso aí uma hora vai chegar, porque ele tem personalidade, conhece futebol, sabe falar. E tem humildade. Tem humildade e bom relacionamento também, isso com os próprios jogadores, com direção e acho que com a imprensa também, né? Inclusive. Sabe que o Odair tem uma outra vantagem, né? Ele fez um contrato com o Internacional, que aí é assim, o cara tem que ter humildade mesmo. Se sair do profissional, volta a ser auxiliar. Permanente o clube. Ele disse aqui no programa, aceita recuar umas casinhas, né? Ele pode voltar à função de auxiliar, não precisa... Depende dele. Depende como está indo a carreira dele, né? Está indo, já é 2, 3, 4 meses, 5 meses. Já recebe convites. Eu acho que o Guto Ferreira. Acho que agora ele já é treinador, já do mercado, já, né? Acho que agora já dá para... Não digo assim... Mas será que pegaria time de Série A agora? Não sei se time de Série A, mas acho que ele já gostou, já tomou o gosto agora de ser treinador. O que o Odair tem que tomar cuidado é para não se tornar o auxiliar aquele histórico do São Paulo. Milton Cruz, que foi campeão agora. O campeão no Figueirense. Pois mas ficou sempre naquela efeito sanfona de
tapa-buraco, né? Só surgia quando caía técnico, surgia... Ele não pode ficar voltando ainda. Mas acho que ele já, para conseguir nesse turbilhão que tá, ficar já, mostrar que tem trabalho, mostrar que tem um grupo na mão, já mostra uma boa personalidade, uma boa condição de realmente, né, tá no mercado mesmo. Ele não tem vergonha, por exemplo, de contar que pós-acidente e tal, ele resolveu parar. Só que não estava pronto para parar, não tinha dinheiro para parar. Pôde reunir um pouco para sobreviver no mês a mês. Mas aí teve que cortar Unimed, teve que cortar um automóvel diferente, aquela história de trocar mais frequentemente, diminuir alguns padrões sociais e tal. Mas aí tem que ter uma mulher parceira, e a mulher foi parceira, e aí mostrou que também é um cara de família, né? E começou bem no primeiro cargo que se tem no futebol, que é a captação, né? Se for ver, essa é só olhar jogador, vai viajar para o interior, e aí foi vencendo, e ele foi se aprimorando também, foi estudando, né? Foi se capacitando, e acho que agora ele está aproveitando todo esse esforço que teve. Espero que continue, fique até dezembro aí, até faça cada vez prove mais a sua capacidade. João Gabriel, eu tenho uma curiosidade, isso aí é inevitável perguntar, porque o Inter vai se deparar com isso agora, no final de semana. 60 mil pessoas no Maracanã. Muita gente diz assim, é melhor, porque daí a gente joga mais e cresce na parada, nesses jogos que se vê quem é quem. Para um time em formação, como é o caso do Internacional, porque está sempre em formação, né? Mas uma hora vai parar com essa conversa. Mas um time que ainda não está bem assim, medido para saber qual é o tamanho, né, de encarar as dificuldades e tal. Como é que você analisa isso? Você acha que é melhor pegar 60 mil mesmo, já criar coragem, ganhar corpo, ou bom seria 60 mil aqui a favor no Beira-Rio, que nem cabe, né? 50 mil. Não, eu acho que independente da questão de formação ou não do time, né? Sempre o melhor é jogar com o estádio cheio, né? O maior problema é o estádio vazio, não tem aquele clima de jogo. O estádio cheio, tu acaba te envolvendo, fica concentrado, tu não sabe bem, né? Que não ouve nada daqui 2, 3 metros de ti, mas é concentração total, e realmente é o jogo, né? Porque estádio vazio, aí tu ouve aquele cara da arquibancada que fica gritando todo tempo, né? É o contrário, né? É o contrário, só vai o contrário. A torcida, né? incomoda mais quando tem pouca gente. Estádio vazio só vai corneteiro, Só vai corneteiro, aí fica falando e fica gritando. E o goleiro ouve muito mais ainda. Ainda mais naquela época que tinha a Coreia. E tem alguns que acessam são pagos para gritar, né? Então o estádio cheio realmente é clima de jogo. Maracanã lotado lá vai ser melhor do que um Maracanã vazio, né? Eu acho que sempre quem prefere jogar em estádio vazio é porque não está acostumado, ou não realmente não tem essa personalidade para jogar em time grande. Porque é um outro ambiente totalmente diferente que vale mais a pena jogar em estádio cheio. O Paulo Guerreiro está sendo julgado, mas hoje até se especulou que ele poderia ficar à disposição do... Eu não acredito. Se for liberado... Não, mas ele está treinando já, né? Pois é. Ele já está integrado ao grupo. Já pode, né? Agora vai voltar da Suíça de jogo. hoje? Hoje é quinta? O jogo é sábado? É, domingo. Daqui a pouco aparece com um elemento surpresa. Um elemento surpresa, uma novidade... Tem que dar ritmo para a Copa. E o Flamengo sabe aproveitar essa questão de torcida, de festa, não, que eles fizeram lá com 60 mil, César, tu reestrear o Paulo Guerreiro é negócio pro Flamengo. E líder do campeonato. E o que pegou o Júlio César contra o América, hein? Foi, né? Até o Rogério Maia, que está lá, treinador de goleiro, né? Disse que ele estava pronto para jogar. Ele realmente não quer jogar porque é decisão familiar, né? Mas se ele tivesse condições de jogar, seria uma briga bonita ali entre ele e o Diego, né? O Diego Alves. Só naquela questão que você falou do jogar contra um estádio lotado, você não acha que para esses jovens, especialmente quando vem da base, faz falta ou não ter um jogo preliminar para já começar a se acostumar a ter torcida e por isso os jovens estão sentindo mais? Não sei se estão sentindo por isso, mas realmente a preliminar é já para criar esse clima, né, para acostumar o jogador a jogar em estádio, com torcida. Isso não volta mais. E não tem mais, porque até hoje em dia o pessoal aquece em campo, é uma outra... Tem todo um cerimonial, entra as crianças, entra a banda, entra não sei o quê. Eu já ouvi falar projetos de fazer jogo tipo meio-dia,
E aí o outro jogo de ser às 4 da tarde, para ficar a tarde toda lá, mas também fica muito distante, né? Não é aquela preliminar que acabava não vai ter ninguém igual. 30 minutos, 40 minutos. As pessoas estão chegando no estádio faltando 15, 20 minutos pro jogo, com essa facilidade de acesso. E não pode fazer o contrário, então? Fazer pós? Deixa depois, o jogo né? depois, porque na arena, por exemplo, tu já sofre 1h30 para sair. Tu fica ali assistindo o jogo, bom, agora o trânsito melhorou. Ninguém vai ficar. Para depois? Tu bebeu alguma coisinha? O quê? Não. Mas jogo domingo, 4 da tarde. O jogo é domingo. Já houve isso aí. Já houve isso. Mas o jogo é domingo, 4 da tarde. Por que o aspirante não pode jogar às 6h30? Vem comigo, olha que daí o aspirante, daí tu torcedor, tu chegou no estádio às 15, sai às 18 de domingo. O bumbum em lasca já. Aí tu vai ficar até às 21. Mas tu não precisa assistir o jogo inteiro? Tu vai ficar 1h30 parado no trânsito para sair da arena. Confessa que tu tomou um chá de bolinha de cinnamon, confessa. Devo ter tomado. Já voltamos. Internacional enfrenta o Flamengo domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. No Rio, melhor. Eu li Rio aqui e toquei Beira-Rio. No Rio, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Volante Gabriel Dias, em princípio, será o substituto do lesionado Edenilson. No Grêmio, Tricolor enfrenta o Peixe domingo, 4 da tarde, na 19 horas na arena. Hoje, essa aí eu embarquei, mas não, 19 horas. Me recuperei a tempo aqui. No Campeonato Brasileiro, tendência é que a maioria dos titulares venha a ser escalados e a preservação seja feita na partida seguinte contra o Goiás, na Copa do Brasil, também na Arena. Tricolor segue negociando renovação de contrato do atacante Everton. O jogador tem contrato até 2020 e a multa rescisória é de 30 milhões de euros, 127 milhões na cotação. A ideia da direção é que a multa seja de 50 milhões de euros. Bom, Libertadores da América, o Boca arrancou um empate contra o Júnior. Se o Palmeiras entregar o jogo para o Júnior, sobra o Boca da competição. E o Corinthians se complicou um pouquinho e ressuscitou o Independiente, perdeu em casa o Corinthians por 2-1. Colo-Colo ganhou do Delfim, também ressurgiu na Libertadores. O Vasco deu adeus tomando 4-0 do Cruzeiro. Tucumã e Peñarol, o Tucumã ganhou de 1-0. Hoje tem Racing e Universidade do Chile, The Strongest e Libertad, Santa Fé e River Plate, Alianza Lima e Palmeiras. Na Copa do Brasil ontem, o Flamengo ganhou fora de casa, 1-0 na Ponte Preta, e o Galo empatou em casa com a Chapecoense em 0-0. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa. Melhor custo-benefício, 3061-6262. A mais premiada de Porto Alegre. Acabou de receber um prêmio como a mais destacada de Porto Alegre. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. E você pode abastecer no Posto Boqueirão e no Posto Universitário com a gasolina OctaPro. Abasteça 10 litros de OctaPro e ganhe um brinde exclusivo. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna, com as melhores bebidas. Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Golaço Assessoria ao Consumidor. Defende consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do veículo. Ligue agora, consulta gratuita. 0800 606 1616. Só para você ter uma ideia, um cliente da Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950, reduziu imediatamente para 475, vantagem inicial de R$ 20 mil. Ligue, 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, com redução imediata de 50%, ligue Golaço.
A ligação é gratuita. 0800 606 1616. 0800 606 1616. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, Televendas 3466-6133. Acesse o site FAC, se escreve fachi.com.br. Melhorou a situação dos jogadores aí em geral, João Gabriel? Depende de qual situação, né? Qual setor, né? De Série A, clube de Série B, claro que sim, né? Mas ainda continua o pessoal do interior que fica desempregado, joga 3 meses. No todo, em si, o que se vê a mídia, só se vê o pessoal que está bem, né? Mas a maioria realmente tem muito jogador com muitas necessidades, até de questão de lesionamento, de lesão, falta de acompanhamento. O futebol, acho que ainda precisa realmente botar um pouco de dinheiro nos clubes menores, de segunda, terceira divisão. Onde é que entram as AGAPs, a FAAP? Eles prestam algumas assistências, né? Mas nesse tipo de questão que a gente está falando, isso aí, acho que eles não conseguem assessorar, não conseguem dar nenhum suporte, né, para os jogadores, né? Acho que tinha que ser mais questão realmente de CBF e federações para, pelo menos, incentivarem os clubes do interior e darem condições de disputarem mais campeonatos, porque qualquer clube do interior é segunda divisão. Hoje em dia, a segundona do Gaúcho acho que está parada, né? Não está com os clubes. Teve uma ou duas rodadas e parou, porque realmente a situação é precária dos clubes, né? Claro que isso não chega à mídia, não chega ao público em geral, mas como tu perguntasse... Não, e é um estado inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Agora depois tem todo o Brasil ainda, né? São Paulo acho que é um estado já mais organizado nessa questão de séries inferiores, são bem mais organizadas, né? É uma tristeza isso. E o rádio, como é que está, Thiago Sumo? O rádio já viveu momentos melhores, né? Tanto economicamente, quanto publicitariamente, quanto com engajamento social, ele segue cumprindo um papel precioso. Mas as rádios webs hoje estão abrindo um mercado interessante, né? Eu não sei o que vai dar no futuro, né? É que eu não costumo dizer que rádio web é futuro, eu costumo dizer que é realidade, porque a nossa realidade é na web hoje, né? O celular é web, nós estamos num programa agora que está aqui na web, está no Facebook, essa é a realidade. O rádio, no seu formato tradicional, é que já é passado, né? Se nós formos perceber que nós não somos mais analógicos, somos digitais em tudo que fazemos, né? Nós estamos diante de um relógio digital, tudo é digital, e o rádio se digitalizou, né? E foi para essa plataforma. O fato é, há ainda uma resistência do próprio mercado. Acho que numa reserva de mercado, acho que talvez ainda não compreender as ferramentas, mas o próprio mercado não assume a nova postura do rádio. Isso dificulta com que o público também identifique o valor desses veículos, né? Que vão ter que saber se posicionar. E cada vez é maior esse público que absorve a nova Eu te digo, eu fico impressionado com a forma que nós temos resposta de público em programa online. É sensacional. Temos 2 fotos de ação social do Jeromel, né? 2 fotos do Jeromel participando do Desejo Azul, ele jogando carta com as crianças. O Desejo Azul é ligado ao Grêmio, busca atender desejos das crianças, e aí o Jeromel jogando videogame também. Cara diferenciado. Garoto. É um diferenciado, não basta ser né? ídolo, tem que participar. João Gabriel, sucesso. Muito obrigado, Rec. Sempre disponível. Quem precisar de um bom advogado aí na área esportiva, está aqui. É bom ter amigos, né? É isso aí. Valeu, Suma. Vamos nessa. Sucesso. Valeu. Obrigado, Maurício. 19 horas, tem mais.